Friedrich Nietzsche, o filósofo alemão que abalou os alicerces do pensamento ocidental, escreveu em Assim Falou Zaratustra, uma passagem que até hoje provoca desconforto. Você deve estar pronto para queimar-se em sua própria chama. Como você renasceria se primeiro não se tornasse cinzas? Essa frase não foi escrita em um momento de inspiração poética superficial. Nietzsche a forjou em meio ao seu próprio processo de transformação radical, quando rompeu com as convenções acadêmicas, enfrentou o isolamento intelectual e mergulhou nas profundezas do que significa realmente pensar por si mesmo. Ele estava descrevendo algo muito específico, a metamorfose necessária para quem deseja deixar de ser manipulável e tornar-se formidável. Para quem quer abandonar a fragilidade mental que convida à exploração e desenvolver uma inteligência que naturalmente comanda respeito. Carl Jung, décadas depois, trabalhando com pacientes que haviam sido psicologicamente devastados pela vida, observou um padrão intrigante. As pessoas que permaneciam vulneráveis a manipulações, que constantemente eram desrespeitadas ou subjugadas, não eram necessariamente menos inteligentes que as outras. Muitas tinham QI elevado, educação formal, conhecimento técnico. O que lhes faltava era algo que Jung chamaria de força psíquica estruturada, a capacidade de habitar a própria psique com autoridade, de não ser invadido por forças externas ou conteúdos inconscientes descontrolados. Jung percebia que essas pessoas viviam em uma espécie de permeabilidade psicológica perigosa, onde qualquer influência externa podia penetrar e desestabilizá-las. Eram como casas sem portas, onde qualquer um entrava e mexia nos móveis. Os filósofos estoicos, particularmente Marco Aurélio e Sêneca, governaram e aconselharam imperadores justamente porque possuíam essa qualidade. Não eram os mais fortes fisicamente, nem necessariamente os mais eloquentes, mas tinham algo que os romanos chamavam de gravitas, uma seriedade, uma densidade de caráter que exigia respeito automaticamente. Essa gravitas não era fingimento ou performance. Era o resultado direto de um trabalho interno meticuloso, o domínio absoluto sobre as próprias reações emocionais, a clareza inabalável sobre os próprios valores, a capacidade de permanecer centrado quando todos ao redor estão em pânico ou histeria. Sêneca, aconselhando o jovem Nero antes que este se tornasse o tirano que conhecemos, escrevia sobre a diferença entre poder real e poder aparente. Dizia ele, o verdadeiro poder não precisa gritar, porque sua presença já foi sentida antes mesmo da primeira palavra. Ele estava descrevendo a diferença entre alguém que tenta impor autoridade através de gritos, ameaças e demonstrações exageradas, sinais de insegurança interna, e alguém cuja autoridade emana naturalmente de uma estrutura psicológica sólida. O primeiro tipo é temido superficialmente, mas desrespeitado por dentro. O segundo é respeitado autenticamente, porque as pessoas sentem que estão diante de alguém que se domina completamente, e quem domina a si mesmo não pode ser dominado por outros. Jung percebia essa mesma dinâmica em termos de integração psíquica. Ele observava que pessoas psicologicamente frágeis vivem fragmentadas internamente. Uma parte delas quer uma coisa, outra parte quer o oposto. Uma voz interna as critica implacavelmente. Outra as inflaciona com ilusões grandiosas. Não há um centro de comando claro, e essa fragmentação interna se manifesta externamente como inconsistência, como falta de convicção, como vulnerabilidade à manipulação. Outros percebem instintivamente essa fragmentação e, consciente ou inconscientemente, a exploram. Já as pessoas psicologicamente integradas desenvolveram o que Jung chamava de eixo ego-self, uma conexão estável entre a consciência e o centro regulador da psique. Essas pessoas falam de um lugar unificado. Quando dizem algo, é a totalidade de seu ser dizendo, não apenas uma voz conflitante entre muitas. A pergunta central que exploraremos neste roteiro é profundamente prática e transformadora. Como você passa de um estado de fragilidade psicológica, onde você é facilmente manipulado, desrespeitado, sobrepujado, para um estado de força psíquica estruturada, onde você naturalmente impõe respeito, sem precisar recorrer à agressividade ou arrogância?
Como você desenvolve o que poderíamos chamar de inteligência temível? Não no sentido de causar medo através de ameaças, mas no sentido de que as pessoas instintivamente reconhecem que você não é alguém a ser testado, manipulado ou desrespeitado. E aqui está algo crucial para esclarecer desde já. Não estamos falando sobre se tornar cruel, insensível ou dominador. Nietzsche, que é frequentemente mal interpretado como defensor da crueldade, na verdade estava descrevendo o processo de fortalecimento do espírito humano. Quando ele falava sobre poder, estava se referindo principalmente ao poder sobre si mesmo. A pessoa verdadeiramente forte para Nietzsche não é aquela que subjuga os outros, mas aquela que transcendeu a necessidade de aprovação externa, que transformou seus próprios sofrimentos em sabedoria, que desenvolveu uma vontade tão estruturada que não pode ser quebrada por adversidades externas. Os estoicos complementam essa visão perfeitamente. Epicteto, que passou anos acorrentado como escravo, desenvolveu uma liberdade interior tão completa que, quando finalmente foi libertado fisicamente, já era internamente mais livre que seus antigos senhores. Ele ensinava que a verdadeira invulnerabilidade vem de tornar-se imperturbável diante das opiniões alheias, das circunstâncias externas, dos eventos incontroláveis. E essa imperturbabilidade não é indiferença apática. É resultado de um trabalho mental rigoroso de distinguir constantemente o que está sob seu controle e o que não está, e investir sua energia apenas no primeiro. Jung adicionaria ainda outra camada, a integração das polaridades psíquicas. Ele percebia que pessoas excessivamente boas, que reprimem completamente sua agressividade natural, tornam-se frágeis e manipuláveis. Sua gentileza não vem de força escolhida, mas de medo e repressão. Já pessoas que integraram sua sombra, que reconhecem e aceitam sua capacidade de agressão, mas a mantêm sob controle consciente, tornam-se simultaneamente compassivas e formidáveis. Elas podem ser gentis, mas você sente que essa gentileza é uma escolha vinda de posição de força, não uma fraqueza disfarçada. E há uma diferença abissal entre essas duas. Vamos mergulhar profundamente nessa alquimia psicológica e filosófica. Vamos explorar os mecanismos específicos através dos quais você pode estruturar sua inteligência emocional e psicológica de forma a naturalmente comandar respeito. Vamos investigar os erros fatais que mantêm pessoas competentes na posição de fragilidade. E vamos descobrir as práticas concretas, tanto estoicas quanto junguianas, que transformam a qualidade da sua presença no mundo. Prepare-se, porque o que vem a seguir não é teoria abstrata, é um manual de forjamento do caráter. Existe uma ilusão perigosa que permeia nossa cultura contemporânea, a crença de que fragilidade emocional é sinônimo de sensibilidade refinada e que força psicológica é sinônimo de insensibilidade ou brutalidade. Essa confusão causa um dano imenso, porque leva pessoas genuinamente sensíveis e inteligentes a cultivarem propositalmente uma vulnerabilidade que as torna alvos fáceis para manipulação. Vamos dissecar essa confusão e compreender a verdadeira anatomia da fragilidade psicológica, não para julgar quem está nessa posição, mas para mapear o território que precisa ser atravessado em direção à força estruturada. Jung identificava que a fragilidade psicológica tem raízes profundas no que ele chamava de identificação inconsciente. Muitas pessoas cresceram em ambientes onde foram condicionadas a obter aprovação através da docilidade, da complacência, da supressão de suas próprias necessidades e vontades. Uma criança que aprende que só é amada quando não incomoda, quando não faz exigências, quando se molda completamente às expectativas dos adultos ao redor, internaliza um padrão destrutivo, a crença de que sua segurança existencial depende de nunca afirmar-se, nunca confrontar, nunca dizer não. Essa criança se torna um adulto que leva esse padrão para todas as suas relações profissionais e pessoais. Essa pessoa desenvolveu o que poderíamos chamar de eu permeável, uma estrutura psicológica onde não há fronteiras claras entre si mesmo e os outros. Ela absorve as emoções alheias como uma esponja, sente-se responsável pelos sentimentos de todos ao redor, não consegue distinguir onde terminam as necessidades dos outros e começam as suas próprias.
Vive em um estado constante de hipervigilância emocional, tentando antecipar e aplacar qualquer possível desconforto nos outros, mesmo que isso signifique trair suas próprias necessidades repetidamente. Epicteto, observando esse mesmo padrão entre seus alunos no mundo antigo, ensinava algo revolucionário. Se você está perturbado por algo externo, não é o objeto que te perturba, mas seu próprio julgamento sobre ele. E você tem o poder de revogar esse julgamento neste exato momento. Ele estava apontando para o mecanismo central da fragilidade psicológica, a entrega do seu estado interno ao controle externo. Quando você decide que sua paz depende de como os outros te tratam, de se te aprovam ou não, de se reconhecem seu valor ou não, você se colocou voluntariamente em uma prisão. E essa prisão é tanto mais dolorosa porque você mesmo forjou suas correntes. Considere um cenário absolutamente comum. Alguém faz um comentário crítico sobre seu trabalho. Se você tem uma estrutura psicológica frágil, o que acontece internamente é algo assim. O comentário penetra como uma flecha envenenada. Imediatamente, uma cascata de pensamentos automáticos surge. Talvez eu realmente seja incompetente. Talvez eu tenha enganado todos até agora. Talvez eu não devesse estar nessa posição. Talvez ele veja algo que eu não vejo. Seu corpo reage com sinais de ameaça. Coração acelerado, tensão muscular, talvez até tremores. Sua mente começa a ruminar obsessivamente, revisitando o comentário infinitas vezes, cada vez amplificando seu significado negativo. Você perde a capacidade de dormir adequadamente. Seu desempenho nos dias seguintes cai porque toda a sua energia mental está consumida processando aquela crítica. E pior, você começa a evitar a pessoa que fez o comentário ou a tentar desesperadamente conquistar sua aprovação, tornando-se ainda mais vulnerável. Agora considere a mesma situação com uma estrutura psicológica forte. O comentário crítico chega. Você o registra objetivamente, faz uma análise racional. A verdade na crítica é feedback construtivo que pode me ajudar a melhorar, ou é simplesmente a opinião subjetiva de alguém projetando suas próprias questões. Se há verdade, você extrai o aprendizado e ajusta seu comportamento. Se não há, você descarta o comentário sem carga emocional. Em nenhum momento você questiona seu valor fundamental como pessoa. Em nenhum momento você entrega seu estado emocional ao controle de quem fez o comentário. Você permanece centrado, processando informação de forma discriminada, mantendo sua serenidade interna intacta. A diferença entre essas duas respostas não é temperamento inato. Não é que algumas pessoas nascem com pele grossa e outras não. É resultado de trabalho psicológico deliberado. Jung chamaria isso de construção do ego forte, não no sentido de inflação egóica, mas no sentido de uma estrutura de identidade estável, que não colapsa diante de cada desafio externo. Os estoicos chamariam isso de desenvolvimento da virtude da sabedoria prática, a capacidade de julgar corretamente o que merece resposta emocional e o que não merece. Sêneca escrevia extensivamente sobre a raiva, considerando-a a mais destrutiva das emoções. Mas sua análise ia além de simplesmente dizer, não fique com raiva. Ele investigava o mecanismo. Por que algumas pessoas explodem em fúria diante de ofensas menores, enquanto outras permanecem serenas diante de provocações graves? Sua conclusão: a raiva surge quando você acredita que foi genuinamente prejudicado por algo que deveria estar sob seu controle, mas não está. A pessoa de psique frágil sente raiva constantemente, porque acredita que todos ao redor têm a obrigação de tratá-la bem, de reconhecer seu valor, de não ofendê-la. Quando essa expectativa irreal é violada, e inevitavelmente será, repetidamente, surge a fúria impotente. Já a pessoa que desenvolveu força psicológica compreendeu algo fundamental que Epicteto ensinava. Não espere que os eventos aconteçam como você quer. Em vez disso, queira que eles aconteçam como acontecem, e sua vida fluirá suavemente. Isso não é resignação derrotista, é realismo radical. É reconhecer que você não controla o comportamento dos outros, as circunstâncias externas, os acasos da existência. Você controla apenas seus julgamentos, suas interpretações, suas respostas escolhidas.
E quando você internaliza profundamente essa distinção, você se torna praticamente invulnerável à manipulação emocional. Vamos explorar mais profundamente a mecânica da manipulação, porque compreendê-la é essencial para desenvolver imunidade a ela. Manipuladores psicológicos, sejam conscientes ou inconscientes de suas táticas, operam identificando e explorando exatamente os pontos de fragilidade psicológica que estamos discutindo. Eles testam limites, observam o que provoca reação emocional forte em você, e então usam isso como alavanca para controle. Um manipulador habilidoso pode usar sua gentileza contra você. Pensei que você fosse uma pessoa boa, mas claramente estava enganado, já que você não quer me ajudar com isso. Pronto, ativou seu medo de ser visto como má pessoa. E agora você provavelmente fará algo que não quer fazer. Ou pode usar sua ambição. Se você realmente fosse competente, como diz, faria isso sem reclamar. Ativou seu medo de ser visto como incompetente e agora você aceitará condições abusivas. Ou pode usar seu medo de abandono. Se você me amasse de verdade, faria isso por mim. E assim por diante. A pessoa com estrutura psicológica frágil é vulnerável a todas essas táticas porque não desenvolveu o que Jung chamava de função de diferenciação. Não consegue distinguir claramente entre uma avaliação objetiva externa e sua própria autopercepção. Se alguém diz, você é incompetente, ela acredita, ou pelo menos fica profundamente abalada. Se alguém diz, você não é bom o suficiente, ela internaliza e começa a agir de acordo com essa crença implantada. Já a pessoa psicologicamente forte desenvolveu um senso de identidade que não é facilmente penetrado por afirmações externas. Ela sabe quem é, conhece suas capacidades e limitações reais e não precisa da validação constante dos outros para manter essa clareza. Marco Aurélio praticava diariamente um exercício mental que ilustra perfeitamente essa fortaleza. Ele escrevia, se alguém consegue provar que estou errado e me mostrar meu erro em pensamento ou ação, ficarei feliz em mudar. Busco a verdade que nunca prejudicou ninguém. Prejudicado é quem permanece no engano e na ignorância. Veja a estrutura psicológica aqui. Ele está completamente aberto a feedback genuíno, mas sua abertura vem de uma posição de força, não de fragilidade. Ele não precisa estar sempre certo para manter sua autoestima. Pode admitir erros sem colapsar internamente. E justamente por isso, paradoxalmente, é muito mais difícil manipulá-lo do que alguém que defensivamente precisa estar sempre certo. Outro aspecto crucial da fragilidade psicológica é o que poderíamos chamar de dependência emocional externa. Jung observava que muitas pessoas nunca desenvolveram uma fonte interna de validação e sentido. Vivem em uma busca desesperada por sinais externos de que são valiosas, promoções no trabalho, likes nas redes sociais, elogios de outros, relacionamentos românticos que completem sua existência. Essa dependência as torna imensamente vulneráveis, porque quem controla aquilo de que você depende, controla você. Se sua autoestima depende fundamentalmente de aprovação externa, então qualquer um que possa dar ou retirar essa aprovação tem poder sobre seu estado emocional. Os estoicos eram radicais nesse ponto. Eles ensinavam que a única fonte legítima de avaliação do seu valor é sua própria consciência, baseada em se você está vivendo de acordo com a virtude ou não. Sêneca perguntava, por que você se importa com o que pensam de você, aqueles cujas opiniões você não respeitaria? É uma provocação poderosa. Quantas vezes você se sente mal pela desaprovação de alguém cujos valores você nem mesmo admira? Quantas vezes você busca a validação de pessoas que você sabe, racionalmente, que têm julgamento questionável? A construção de uma fonte interna de validação é um dos pilares centrais da transformação de frágil para forte. Jung trabalhava terapeuticamente, ajudando pacientes a desenvolverem o que ele chamava de função valorativa interna, a capacidade de julgar suas próprias ações baseando-se em critérios internos claros, não em reações externas variáveis. Isso não significa que você ignora todo o feedback externo. Significa que você o filtra através de seus próprios valores claramente articulados, em vez de simplesmente absorvê-lo passivamente. Agora,
Exploraremos as práticas específicas de fortalecimento. Faça uma reflexão honesta. Onde está a sua fragilidade psicológica? Que tipo de comentário ou situação te desestabiliza completamente? Quem tem poder de arruinar seu dia com uma simples frase? Em que contextos você se sente pequeno, inadequado, vulnerável? Identificar esses pontos não é masoquismo, é mapeamento necessário do território interno que precisa ser fortalecido. E se este conteúdo está ressoando profundamente com você, se está tocando em algo que você sabe que precisa transformar, considere se inscrever no canal e ativar as notificações. Estamos construindo uma comunidade de pessoas que rejeitam a fragilidade aprendida e buscam desenvolver força psicológica autêntica. Deixe um comentário compartilhando qual aspecto da fragilidade psicológica você mais reconhece em si mesmo, não para se julgar, mas como primeiro passo de consciência, porque só podemos transformar aquilo que primeiro reconhecemos. Vamos continuar aprofundando nos blocos seguintes, movendo-nos agora para as estratégias concretas de fortalecimento. Nietzsche tinha uma frase famosa: "O que não me mata, me fortalece." Mas essa frase é frequentemente mal compreendida como se significasse que qualquer sofrimento automaticamente gera força. Não é assim. Muito sofrimento simplesmente traumatiza, fragmenta, destrói. O que Nietzsche realmente quis dizer é que adversidades, quando enfrentadas com a atitude correta, quando processadas através de uma filosofia de vida estruturada, podem ser transformadas em sabedoria e força. A diferença está no processamento, não no evento em si. Jung trabalhava terapeuticamente com esse mesmo princípio. Ele via que alguns pacientes haviam passado por traumas terríveis, mas desenvolveram uma profundidade psicológica e força de caráter notáveis. Outros haviam passado por traumas objetivamente menos graves, mas estavam psicologicamente devastados. A diferença? A capacidade de integrar a experiência, de extrair significado dela, de transformar o sofrimento passivo em aprendizado ativo. Jung chamava esse processo de função transcendente, a capacidade da psique de criar síntese entre opostos, de encontrar um terceiro caminho que transcende tanto a negação quanto a identificação completa com o trauma. Jung trabalhava com um conceito complementar que ele chamava de confronto com a sombra. Ele observava que a maioria das pessoas mantém na sombra, na parte inconsciente da psique, não apenas características negativas que reprimiram, mas também potenciais de força que têm medo de ativar. Muitas pessoas têm em sua sombra capacidades de assertividade, agressividade saudável, confrontação direta. Mantêm essas capacidades reprimidas porque foram condicionadas a acreditar que são ruins ou perigosas. O resultado é uma pessoa que só tem acesso ao modo gentil e complacente e entra em pânico quando situações exigem firmeza ou confronto. O trabalho junguiano aqui é trazer essas capacidades reprimidas à consciência e integrá-las sob controle do ego. Isso não significa que você se torna uma pessoa agressiva ou cruel. Significa que você desenvolve acesso a toda a gama de respostas humanas e pode escolher conscientemente qual é apropriada em cada situação. Você pode ser gentil quando a gentileza é adequada, mas pode ser absolutamente firme e até intimidante quando a situação exige. E justamente porque você tem acesso a ambos os modos e pode transitar entre eles conscientemente, você se torna muito mais difícil de manipular. Há um exercício junguiano poderoso que vale praticar: diálogo imaginativo com sua sombra agressiva. Você fecha os olhos e imagina um aspecto seu que é absolutamente feroz, que não tolera desrespeito, que é capaz de confrontação direta. Pode visualizá-lo como uma figura simbólica, talvez um guerreiro, um animal de poder, uma versão mais dura de você mesmo. E então você dialoga com essa figura. Pergunta: o que você tem a me ensinar? Em que situações eu preciso de você? Como posso integrá-lo de forma construtiva? O objetivo não é se tornar essa figura permanentemente, mas ter acesso consciente a ela quando necessário. Epicteto ensinava uma prática complementar que ele chamava de controle das representações. Ele dizia que entre um evento externo e nossa reação emocional, há um passo intermediário, nossa interpretação ou representação mental daquele evento.
E esse passo está completamente sob nosso controle. Quando alguém te insulta, o insulto em si é apenas sons ou símbolos. Não tem poder intrínseco. O poder vem da representação que você cria. Esse insulto significa que sou uma pessoa sem valor. Se você criar essa representação, sofrerá intensamente. Mas você pode criar uma representação diferente. Essa pessoa está expressando sua própria frustração e isso não diz nada sobre meu valor real. Com essa representação, você permanece sereno. A prática estoica é interceptar constantemente essas representações automáticas e examiná-las racionalmente. Marco Aurélio escrevia: retire sua opinião e a queixa, fui prejudicado, também é retirada. Retire a queixa, fui prejudicado, e o prejuízo em si é retirado. Parece paradoxal, mas ele está apontando para algo profundo. Muito do prejuízo que experimentamos não está no evento objetivo, mas na narrativa que construímos sobre ele. E essa narrativa está sob seu controle. Vamos aplicar isso concretamente. Imagine que você não recebe uma promoção que esperava. O evento objetivo é: outra pessoa foi selecionada para a posição. Agora, observe as possíveis representações mentais. Isso prova que sou incompetente e nunca serei bem-sucedido. Representação destrutiva que gera devastação emocional. Ou a organização não reconheceu meu valor desta vez. Isso me dá informação útil sobre se quero continuar aqui ou buscar oportunidades onde serei mais valorizado. Representação que preserva sua agência e dignidade. Ambas as representações são interpretações, não fatos objetivos. E você escolhe qual adotar. A pessoa com inteligência psicológica desenvolvida domina essa arte de controlar representações. Não deixa sua mente criar automaticamente narrativas autodepreciativas. Intercepta esses padrões e, conscientemente, escolhe interpretações que preservam sua força psicológica. E isso não é auto-engano, é higiene mental. Sêneca tinha outra prática poderosa, o exame noturno. Todo fim de dia, ele revisava mentalmente suas ações, não para se julgar cruelmente, mas para extrair aprendizado. Perguntava a si mesmo: em que momentos hoje agi de acordo com meus princípios? Em que momentos me desviei? O que posso fazer diferente amanhã? Esse exercício cria um loop de feedback constante que acelera tremendamente o desenvolvimento de caráter. Você não repete erros indefinidamente porque está conscientemente processando e ajustando seu comportamento. Jung recomendava algo similar que ele chamava de trabalho com o material onírico e simbólico. Ele pedia aos pacientes que mantivessem diários de sonhos e reflexões, não como mero registro, mas como diálogo ativo com o inconsciente. Ao escrever sobre seus sonhos, suas reações emocionais do dia, seus padrões repetitivos, a pessoa cria uma distância observadora em relação a si mesma. E nessa distância, pode ver padrões que eram invisíveis quando estava completamente identificada com eles. Pode perguntar: por que reajo dessa forma específica a esse tipo de situação? Que memória antiga isso ativa? Que crença limitante está operando? Essa combinação de práticas estoicas e junguianas cria o que poderíamos chamar de observador interno fortalecido. Você desenvolve a capacidade de observar seus próprios processos mentais e emocionais em tempo real, sem se identificar completamente com eles. Quando sente raiva surgindo, você pode observar: a raiva emergindo. Interessante. De onde ela vem? É uma resposta proporcional à situação ou uma reação automática baseada em algum gatilho antigo? Essa capacidade de meta-observação é absolutamente fundamental para a força psicológica, porque significa que você não é mais escravo de suas reações automáticas. Mas vamos abordar agora um aspecto que muitas abordagens de desenvolvimento pessoal evitam: o cultivo estratégico da intimidação psicológica saudável. Isso soa contraditório, talvez até ético questionável, mas precisa ser dito claramente. Há situações onde ser percebido como alguém que não pode ser intimidado, que não hesitará em confrontar desrespeito, é absolutamente necessário. E essa qualidade não surge de agressividade performática, mas de algo muito mais profundo. A certeza interna de que você é capaz de suportar conflito, que você não colapsará se alguém ficar bravo com você, que você pode dizer não e lidar com as consequências.
Nietzsche compreendia isso profundamente. Ele escrevia sobre a necessidade de desenvolver o que chamava de patos da distância, a capacidade de manter distância psicológica de tentativas de manipulação ou invasão. Ele via que pessoas excessivamente boas, que nunca desenvolveram sua capacidade de crueldade estratégica, tornavam-se presas fáceis de predadores sociais. Não estava advogando crueldade gratuita, mas sim o desenvolvimento de todas as capacidades humanas, incluindo aquelas que nossa moralidade convencional reprime. Jung concordava completamente. Ele via que a integração da sombra não significa apenas reconhecer características negativas, significa também reconhecer e desenvolver capacidades de força que foram reprimidas. Ele dizia: prefiro ser inteiro a ser bom. O que significa? Prefiro ter acesso a toda a gama de potenciais humanos, incluindo aqueles considerados sombrios, sob controle consciente, do que ser unilateralmente bom e por isso vulnerável. Na prática, isso significa cultivar o que poderíamos chamar de bordas afiadas. Você pratica dizer não sem explicações excessivas. Você pratica olhar alguém nos olhos quando essa pessoa tenta te intimidar, sem desviar o olhar. Você pratica usar silêncio estratégico, deixando que o desconforto do outro cresça sem você apressadamente preenchê-lo. Você pratica respostas diretas e econômicas quando alguém tenta te manipular emocionalmente. Não vou fazer isso, em vez de uma longa justificativa defensiva que convida a mais manipulação. Essas práticas podem parecer pequenas, mas têm efeitos dramáticos. Cada vez que você estabelece um limite claro e mantém-se firme apesar do desconforto do outro, você está fortalecendo vias neurais de assertividade. Está treinando seu sistema nervoso a tolerar o estresse de conflito. Está desenvolvendo o que os estoicos chamariam de coragem prática. Não a coragem heróica de grandes batalhas, mas a coragem cotidiana de defender seus limites em interações banais. Marco Aurélio escrevia sobre a importância de manter seu citadel interior inviolado. Ele usava a metáfora de uma fortaleza. O mundo externo pode lançar projéteis contra suas muralhas, mas se sua fortaleza interior está bem construída, eles não penetram. Essa fortaleza não é construída de indiferença ou insensibilidade, mas de clareza sobre seus valores e recusa em permitir que fatores externos determinem seu estado interno. Há uma prática estoica avançada que combina perfeitamente com o trabalho junguiano, a visualização de você mesmo como figura arquetípica de autoridade. Você fecha os olhos e imagina uma versão idealizada de si mesmo, não inalcançável, mas representando seu potencial mais desenvolvido. Como essa versão de você caminharia? Como falaria? Como responderia a desrespeito? Como manteria limites? Você visualiza situações desafiadoras e imagina essa versão fortalecida de você respondendo com dignidade e firmeza absolutas. E então, gradualmente, você começa a incorporar essas qualidades em seu comportamento real. Jung chamaria isso de trabalho com o arquétipo do rei, do guerreiro ou do mago, figuras arquetípicas que representam diferentes aspectos de força e autoridade. Não se trata de inflação egóica, de se imaginar superior aos outros. Trata-se de acessar potenciais arquetípicos que existem na psique coletiva e que podem ser canalizados para fortalecer sua presença pessoal. Epicteto ensinava seus alunos a praticarem o que ele chamava de reserva interior. Ele dizia: quando você vai se encontrar com alguém poderoso, lembre-se que há um poder dentro de você que é igual ao dele. Sua capacidade de manter seus princípios, de preservar sua dignidade, de escolher suas próprias avaliações. Essa prática dissolve a intimidação que naturalmente sentimos diante de figuras de autoridade. Você reconhece que, em termos do que realmente importa, caráter, integridade, liberdade interior, você não é inferior a ninguém. Vamos agora abordar uma dimensão crucial que diferencia força autêntica de arrogância vazia: a competência real. Você pode desenvolver toda a presença psicológica do mundo, mas se não há substância por trás, ela eventualmente será exposta como fachada. A verdadeira inteligência que impõe respeito combina presença psicológica forte com habilidade real, conhecimento profundo
capacidade demonstrada de resolver problemas e criar valor. Sêneca alertava contra a vaidade de ter aparência de sabedoria, sem sabedoria real. Ele dizia: é melhor ser sábio sem parecer sábio, do que parecer sábio sem sê-lo. Isso significa que, paralelamente ao trabalho de fortalecimento psicológico, você precisa estar constantemente desenvolvendo competências reais na sua área de atuação. Precisa ser alguém que realmente sabe do que está falando, que realmente pode entregar resultados, que realmente agregará valor. Quando essa competência real se combina com presença psicológica forte, o resultado é uma autoridade natural que não precisa ser reivindicada, ela é simplesmente reconhecida. Jung observava que pessoas com complexo de inferioridade frequentemente desenvolvem máscaras compensatórias de superioridade. Elas se inflam, falam alto, tentam dominar conversas, exageram suas realizações, mas qualquer observador atento percebe a fragilidade por trás da máscara. Já há pessoas que fizeram o trabalho real de desenvolvimento, que integraram suas sombras e fortaleceram seu ego através de competência genuína, não precisam dessas performances. Sua força é silenciosa, mas palpável. E aqui está uma verdade paradoxal final deste bloco. Quanto mais forte você se torna psicologicamente, menos você precisa provar sua força. A pessoa verdadeiramente formidável pode ser gentil, pode ser generosa, pode ser vulnerável quando apropriado, porque essas qualidades vêm de posição de força escolhida, não de fraqueza inevitável. Os outros sentem essa diferença instintivamente. Há uma qualidade no seu silêncio, na sua calma, na sua generosidade que comunica. Isso é escolha, não necessidade. Eu poderia ser diferente se quisesse. Marco Aurélio resumia perfeitamente. A melhor vingança é não ser como aquele que te feriu. Ele estava apontando para a liberdade suprema. Quando você é tão centrado, tão forte em sua própria essência, que o comportamento dos outros simplesmente não te desestabiliza. Você pode observá-lo, pode responder adequadamente se necessário, mas não é internamente abalado. E essa qualidade, mais do que qualquer outra, é o que transforma alguém de frágil a verdadeiramente temível no melhor sentido da palavra. Existe uma dimensão da força psicológica que frequentemente é negligenciada, mas que tem impacto devastador em como você é percebido e tratado, a qualidade da sua comunicação e presença física. Não estamos falando de truques superficiais de linguagem corporal ou técnicas manipulativas de persuasão. Estamos falando de algo muito mais profundo, como a integração psicológica que você desenvolveu se manifesta na forma como você ocupa espaço, usa sua voz, estrutura suas palavras. Os estoicos e Jung compreendiam que mente e corpo não são separados. A transformação interna inevitavelmente se manifesta externamente, e práticas corporais deliberadas podem, por sua vez, reforçar a transformação interna. Sêneca observava que pessoas sábias tendiam a falar menos, mas quando falavam, suas palavras tinham peso. Ele contrastava isso com tagarelas nervosos que enchiam o ar com palavras sem substância, revelando sua ansiedade interna através da compulsão de preencher silêncios. Ele escrevia: nada revela melhor o caráter de um homem do que aquilo sobre o qual ele ri, e a frequência com que fala. O homem forte, para Sêneca, era econômico com palavras não por timidez, mas por discernimento. Falava apenas quando tinha algo de valor a dizer, e justamente por isso, quando falava, os outros escutavam. Essa economia verbal é uma das marcas mais distintivas de força psicológica. Considere duas pessoas em uma reunião. A primeira sente necessidade de comentar tudo, de validar cada ponto que outros fazem, de preencher cada silêncio com suas opiniões. Está constantemente provando sua relevância, seu valor, sua inteligência. A segunda pessoa escuta atentamente, observa as dinâmicas, e quando finalmente fala, o faz de forma concisa, direta, com uma observação que realmente adiciona valor. Qual dessas duas pessoas comanda mais respeito? A resposta é óbvia, e a diferença não está apenas em personalidade introvertida versus extrovertida. Está em segurança interna versus necessidade de validação constante. Jung percebia que a compulsão de falar excessivamente frequentemente
indica a ansiedade de ser esquecido, de não ser notado, de não importar. A pessoa que desenvolveu presença forte não tem essa ansiedade. Sabe que sua presença é sentida mesmo em silêncio. Pode permitir-se momentos de não contribuir verbalmente, porque não equaciona seu valor com sua produção verbal constante. E, paradoxalmente, é justamente essa capacidade de ficar em silêncio confortavelmente que torna suas palavras mais impactantes quando escolhe usá-las. Há uma prática estoica poderosa aqui, o voto de silêncio temporário. Epicteto às vezes aconselhava estudantes a passarem períodos em silêncio deliberado, não apenas externo, mas também interno, reduzindo o diálogo interno frenético. Ele via isso como exercício de autodisciplina, mas também como forma de treinar a mente a não reagir compulsivamente a cada estímulo. Quando você pratica períodos de silêncio, você desenvolve tolerância ao desconforto de não preencher espaços, e essa tolerância se traduz em presença mais densa em interações sociais. Mas há nuances importantes. Não estamos falando de ser lacônico ao ponto da rudez, ou de usar silêncio como arma passivo-agressiva. Estamos falando de comunicação intencional versus reativa. Você fala quando tem algo de valor a contribuir, não simplesmente porque sente desconforto com o silêncio. E quando fala, suas palavras são escolhidas deliberadamente, não jogadas ao vento em uma enxurrada ansiosa. Marco Aurélio praticava o que ele chamava de discurso sem ornamento. Ele deliberadamente evitava floreios retóricos desnecessários, metáforas rebuscadas, quando metáforas simples serviam, demonstrações de erudição, quando clareza simples era mais eficaz. Via isso não como falta de habilidade linguística, ele era extremamente educado e eloquente quando necessário, mas como virtude da funcionalidade. Dizia, palavras adequadas têm mais poder do que palavras bonitas. E essa funcionalidade comunicativa é outra marca de força. Você não está tentando impressionar com sua eloquência, está tentando comunicar com eficácia. E, ironicamente, é essa falta de tentativa de impressionar que impressiona. Vamos trazer isso para contextos práticos modernos. Em uma negociação, a pessoa psicologicamente frágil tenderá a preencher silêncios, a fazer concessões precocemente para aliviar tensão, a explicar excessivamente suas posições como se precisasse justificar seu direito de tê-las. A pessoa forte pode tolerar silêncios longos, pode fazer uma oferta e simplesmente esperar, pode responder com não, sem elaboração quando elaboração não é necessária. E essa economia verbal funciona porque comunica subconscientemente. Não tenho medo de conflito. Não preciso de sua aprovação. Posso tolerar seu desconforto sem ceder. Jung trabalhava com pacientes para desenvolver o que ele chamava de contenção psíquica, a capacidade de conter emoções e impulsos sem precisar descarregá-los imediatamente. Isso não é repressão tóxica, é a capacidade de sentir algo intensamente sem ser compelido a agir sobre isso impulsivamente. Quando você desenvolve contenção psíquica, ela se manifesta em sua comunicação. Você pode sentir raiva, mas escolher não expressá-la imediatamente, esperando até ter clareza sobre a resposta mais eficaz. Pode sentir medo, mas não permitir que ele saia através de sua voz ou postura corporal. E os outros percebem essa contenção como força. Epicteto ensinava seus alunos a praticarem o que ele chamava de impressão sem assentimento. Quando algo te provoca emocionalmente, você primeiro recebe a impressão, a reação inicial, o impulso. Mas antes de assentir a ela, antes de agir sobre ela, você faz uma pausa. Nessa pausa você examina. É apropriado responder a isso? Qual seria a resposta mais eficaz? Essa micropausa entre estímulo e resposta é praticamente invisível para observadores externos, mas cria uma qualidade completamente diferente em suas interações. Você deixa de ser reativo e se torna responsivo, uma distinção crucial. Agora, vamos abordar a dimensão física da presença, porque ela é inseparável da psicológica. Jung observava que pacientes que faziam progresso terapêutico frequentemente mudavam sua postura corporal, sua forma de caminhar, seu contato visual. A transformação interna se manifestava em embodiment diferente, mas ele também via que o processo podia ser bidirecional. Mudanças conscientes em postura e movimento
podiam reforçar transformações psicológicas. Os estoicos praticavam exercícios físicos deliberados, não apenas por saúde, mas por desenvolvimento de caráter. Marco Aurélio treinava em artes marciais, não porque precisaria lutar pessoalmente em batalhas. Ele tinha exércitos para isso, mas porque o treinamento desenvolvia qualidades de disciplina, tolerância ao desconforto, presença corporificada. Sêneca recomendava exercícios físicos rigorosos como forma de treinar a mente a tolerar a adversidade. Há práticas modernas que capturam esse espírito. Artes marciais tradicionais, particularmente aquelas com dimensão filosófica forte como Aikido ou certas escolas de Kung Fu, desenvolvem simultaneamente capacidade física e presença psicológica. O treinamento repetido de posturas, de contato físico controlado, de manter centro mesmo sob pressão física, cria integração mente-corpo que se transfere para todas as outras áreas da vida. Você desenvolve literalmente a capacidade de permanecer centrado sob pressão. Mas mesmo sem treinamento marcial formal, você pode trabalhar conscientemente com sua presença física. Pratique caminhar mais devagar, com mais intenção, ocupando espaço deliberadamente, em vez de tentar minimizar sua presença física. Pratique manter contato visual alguns segundos a mais do que é confortável, especialmente quando confrontado. Pratique postura ereta, mas relaxada, que comunica alerta sem tensão. Essas podem parecer trivialidades, mas têm impacto profundo em como você é percebido e, através de feedback loop neurocognitivo, em como você se percebe. Jung falava sobre a importância do que ele chamava de função inferior, aspectos de nossa personalidade que são menos desenvolvidos. Para muitos intelectuais, a função inferior é a dimensão corporal, física, instintiva. Eles vivem primariamente na cabeça, desconectados do corpo. E essa desconexão os torna vulneráveis, porque não podem acessar a inteligência somática, a capacidade do corpo de avaliar situações, de sentir perigo, de comunicar presença física forte. Trabalhar conscientemente com embodiment é integrar essa função inferior. Há um exercício junguiano que vale mencionar: movimento autêntico ou dança livre consciente. Você se permite mover de formas que não são coreografadas, que vêm de impulsos internos autênticos. Inicialmente pode haver autocensura. Isso parece ridículo, mas à medida que você supera essa censura e permite que seu corpo se expresse livremente, você integra dimensões da psique que estavam cindidas. E essa integração se manifesta depois como presença mais integrada em todas as interações. Sêneca escrevia sobre a importância do que poderíamos chamar de congruência, alinhamento entre seu interno e externo. Ele alertava contra a dissociação entre como você se sente internamente e como se apresenta externamente, porque essa dissociação cria tensão psíquica que se manifesta como ansiedade ou comportamento inautêntico. A pessoa verdadeiramente forte não precisa mascar seus estados internos. Pode estar calma internamente e isso se reflete naturalmente em apresentação calma externamente. Não está performando calma enquanto está fervendo por dentro. Marco Aurélio praticava radicalmente essa congruência. Em seu diário privado, nunca destinado à publicação, ele é brutalmente honesto sobre suas lutas internas, seus medos, suas frustrações. Mas justamente por processar isso internamente de forma honesta, ele podia apresentar-se externamente com autenticidade. Não estava suprimindo, estava processando e integrando. Vamos encerrar este bloco com uma reflexão sobre a palavra estratégica versus a palavra impulsiva. A pessoa psicologicamente frágil usa palavras impulsivamente para descarregar tensão interna, para buscar validação imediata, para preencher desconforto. A pessoa psicologicamente forte usa palavras estrategicamente, como ferramentas precisas para alcançar objetivos específicos. Antes de falar, ela se pergunta mentalmente: qual é meu objetivo aqui? Estas palavras me aproximam desse objetivo ou me afastam dele? Estou falando por necessidade estratégica ou por desconforto emocional? Essa diferença transforma completamente a qualidade de suas comunicações.
Você para de desperdiçar palavras em justificativas desnecessárias, em argumentações circulares, em tentativas de convencer quem não está aberto a ser convencido. Você conserva sua energia verbal para momentos onde palavras realmente têm potencial de impacto. E quando você fala dessa forma econômica e estratégica, as pessoas prestam atenção de forma completamente diferente. Suas palavras ganham peso porque são raras e precisas. Chegamos ao ponto de síntese, onde as correntes estoicas e junguianas que exploramos se unem em uma visão coerente de transformação profunda. A jornada de frágil a formidável não é sobre adquirir máscaras sociais ou truques manipulativos. É sobre uma reorganização fundamental da estrutura psicológica, uma forja deliberada do caráter que resulta em uma presença completamente diferente no mundo. É sobre construir o que poderíamos chamar de trono invisível, uma soberania interior tão sólida que nenhuma força externa pode te deslocar dela. Os estoicos compreendiam que o verdadeiro poder reside na autarquia, autossuficiência emocional e psicológica. Marco Aurélio, o homem mais poderoso do mundo conhecido em sua época, escrevia que o verdadeiro imperativo era governar não o mundo externo, mas o reino interior. Ele percebia algo que a maioria dos poderosos nunca percebe, que poder externo sem poder interno é prisão dourada. Você pode comandar exércitos, mas ser escravo de suas próprias paixões. Pode ter riquezas imensas, mas ser mendigo de aprovação alheia. Pode ter títulos impressionantes, mas ser internamente fragmentado e frágil. A transformação que exploramos neste roteiro vai na direção oposta. Você constrói primeiro o reino interior, desenvolve primeiro a soberania psicológica, estabelece primeiro o trono dentro de você. E então, a partir dessa posição de força interna, você interage com o mundo externo, não como mendigo, mas como alguém que já possui o que realmente importa. Você não precisa mendigar respeito, porque já se respeita profundamente. Não precisa mendigar validação, porque sua fonte primária de validação é interna. Não precisa evitar conflito, porque sabe que pode tolerá-lo e até triunfar nele se necessário. Jung via o processo de individuação como uma jornada de tornar-se rei ou rainha de seu próprio domínio psíquico. Ele usava a linguagem arquetípica deliberadamente. Falava sobre o arquétipo do rei ou da rainha, representando a totalidade integrada da psique, onde todas as partes são coordenadas sob uma autoridade central consciente. A pessoa que completa essa individuação não é mais invadida por complexos autônomos que a dominam temporariamente. Não é mais à mercê de humores que surgem de lugar nenhum. Não é mais controlada por padrões inconscientes repetitivos. Ela habita seu próprio centro psíquico com autoridade, governando o reino interior com sabedoria e firmeza. E aqui está a síntese mágica. Quando você estabelece esse trono interior, quando você realmente governa seu próprio reino psíquico, isso se irradia para fora de forma que é simultaneamente sutil e inconfundível. As pessoas percebem, mesmo sem poder articular o que percebem, que estão diante de alguém que não pode ser facilmente manipulado, intimidado ou desestabilizado. Há uma qualidade na sua presença, na forma como você se move, como fala, como permanece em silêncio, como responde a provocações, que comunica a autoridade natural. Nietzsche capturava isso em sua distinção entre moralidade de escravo e moralidade de senhor. A moralidade de escravo para ele era reativa, definida por ressentimento contra os fortes. A moralidade de senhor era afirmativa, uma expressão de abundância interna. O homem forte, em sua concepção, não precisava rebaixar os outros para se sentir elevado. Já estava elevado em sua própria estima. Podia ser generoso, porque sua generosidade não o empobreceria. Podia ser compassivo, porque sua compassão vinha de posição de força, não de fraqueza identificada com o sofrimento alheio. Essa distinção é crucial para compreender a diferença entre força autêntica e arrogância compensatória. A pessoa arrogante precisa constantemente provar sua superioridade, porque internamente está insegura. Precisa rebaixar os outros para se sentir elevada. Precisa demonstrações externas constantes de status, porque não tem status interno sólido. Já a pessoa verdadeiramente forte não precisa dessas performances.
Pode reconhecer genuinamente a competência alheia porque isso não ameaça sua própria competência. Pode admitir erros porque sua autoestima não depende de estar sempre certa. Pode ser humilde quando apropriado, porque humildade escolhida de posição de força é completamente diferente de humildade forçada de posição de fraqueza. Sêneca escrevia que o homem sábio é como o sol. Ele brilha sobre justos e injustos sem discriminação, não porque seja fraco demais para discriminar, mas porque sua natureza é dar luz. É abundante demais para ser mesquinho. Essa abundância interna é o resultado final de todo o trabalho que exploramos. Quando você fortaleceu sua estrutura psicológica, integrou sua sombra, desenvolveu contenção e discernimento, praticou disciplina estoica, você eventualmente alcança um estado de abundância interior. E dessa abundância, você pode dar generosamente seu tempo, sua atenção, sua sabedoria, sem se empobrecer. Mas, e este é um mas crucial, essa generosidade vem com limites claros. A pessoa verdadeiramente forte não se deixa explorar. Pode ser generosa com quem recebe genuinamente e recíproca de alguma forma, mas reconhece predadores e parasitas e estabelece fronteiras firmes contra eles, não com crueldade performática, mas com firmeza serena. Simplesmente não está disponível para dinâmicas de exploração. E os predadores, que têm radar aguçado para a vulnerabilidade, sentem isso e naturalmente buscam alvos mais fáceis. Mas essa solitude não é isolamento amargo, é seletividade sábia. A pessoa forte atrai naturalmente algumas outras pessoas fortes e repele naturalmente muitas pessoas fracas ou predatórias. Seus relacionamentos, embora talvez menos numerosos, são de qualidade completamente diferente, caracterizados por respeito mútuo, reciprocidade genuína, profundidade de conexão. Ela não está mais colecionando conhecidos superficiais para preencher vazio interno. Está cultivando relações significativas de posição de plenitude. Marco Aurélio, que poderia ter usado seu poder imperial para cercar-se de bajuladores, escolhia deliberadamente um círculo pequeno de pessoas de caráter, que podiam desafiá-lo intelectualmente e moralmente. Ele sabia que estar rodeado apenas de homens seria corrosivo para seu caráter. Escolhia a solidão digna sobre a companhia corrompedora. E em seus momentos finais de vida, escrevendo em seu diário, demonstrava uma serenidade que só vem de alguém que viveu com integridade absoluta, que construiu um caráter que podia olhar para trás sem vergonha fundamental. Então, qual é a mensagem final de toda essa jornada que exploramos? É simples, mas profunda. Você não está condenado à fragilidade psicológica que talvez tenha caracterizado sua vida até agora. A fragilidade não é destino. É estado atual que pode ser transformado através de trabalho deliberado, sistemático, inspirado pela sabedoria estoica e pelo aprofundamento junguiano. Você pode forjar um caráter que naturalmente impõe respeito, não através de arrogância ou agressividade, mas através de integração psicológica profunda, autodisciplina estoica e presença conscientemente cultivada. O mundo trata você de acordo com como você se apresenta. Se você se apresenta como alguém sem limites, será invadido. Se você se apresenta como alguém desesperado por aprovação, será manipulado. Se você se apresenta como alguém que colapsa sob pressão, será testado impiedosamente. Mas se você se apresenta, não performaticamente, mas autenticamente, como alguém centrado, integrado, com limites firmes, capaz de tolerar conflito, economicamente verbal, fisicamente presente, estrategicamente inteligente, o mundo responde muito diferentemente. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a energia que traz para cada interação. Agora, um convite direto e necessário. Se você chegou até aqui, se estas reflexões tocaram algo profundo em você, se reconheceu aspectos da sua própria jornada neste roteiro, eu preciso de 3 coisas de você agora mesmo. Primeiro, inscreva-se neste canal e ative todas as notificações. Não estamos construindo apenas uma audiência, estamos forjando uma comunidade de pessoas que rejeitam a mediocridade psicológica e buscam excelência de caráter. Cada vídeo novo é uma ferramenta adicional em sua caixa de transformação. Não perca nenhum.
Segundo, deixe seu like neste vídeo. Isso não é vaidade do canal, é mecanismo de alcance. Existem milhares de pessoas exatamente como você, neste exato momento, lutando com fragilidade psicológica, sendo desrespeitadas, manipuladas, subestimadas e não sabem que existe um caminho de transformação real. Seu like aumenta a chance deste conteúdo chegar a elas. É literalmente um ato de serviço ajudar outros a encontrarem estas ferramentas de fortalecimento. E terceiro, e talvez mais importante, vá até os comentários agora e responda a esta pergunta específica. Qual foi o momento mais recente em que você percebeu que reagiu com fragilidade quando poderia ter respondido com força? O que você faria diferente hoje, depois de absorver este conteúdo? Não escreva tratados longos. Seja preciso, específico, honesto. Porque duas coisas acontecem quando você articula isso publicamente. Primeiro, você consolida internamente o aprendizado. Transformar pensamento vago em linguagem específica cria mudança neural real. Segundo, você contribui para uma biblioteca coletiva de situações e estratégias que ajuda todos os outros membros desta comunidade. Seus desafios não são únicos. Sua transformação não precisa ser solitária. E para aqueles que estão hesitando porque sentem vergonha de admitir fragilidade, pare. A única vergonha real é permanecer fragmentado quando ferramentas de integração estão disponíveis. A única derrota verdadeira é desistir do trabalho de fortalecimento. Todos nós começamos em algum ponto de vulnerabilidade. O que nos diferencia não é o ponto de partida, é a disposição de fazer a jornada. Os estoicos e Jung convergem em uma verdade fundamental. Você não é vítima permanente das suas circunstâncias psicológicas atuais. Você tem agência, tem capacidade de transformação, tem dentro de você recursos não desenvolvidos que, uma vez ativados, mudam radicalmente a qualidade da sua existência. A fragilidade que você sente agora é resultado de condicionamentos, de padrões não examinados, de potenciais não integrados. Mas nenhum desses é permanente. Todos podem ser trabalhados, transformados, transcendidos. A inteligência que impõe respeito não é privilégio de poucos escolhidos. Não depende de genética privilegiada, de criação perfeita, de circunstâncias ideais. Depende de decisão consciente de fazer o trabalho interno que a maioria evita, porque é desconfortável. Depende de disciplina diária de práticas que fortalecem caráter. Depende de coragem de confrontar suas próprias sombras, de integrar polaridades, de estabelecer limites onde antes havia permeabilidade. E aqui está a promessa que os estoicos e Jung fariam se estivessem aqui agora. Se você fizer este trabalho com seriedade, se aplicar estas práticas com consistência, se permitir que a transformação aconteça em seu tempo natural, sem desespero apressado, você inevitavelmente emergirá diferente. Não como uma pessoa diferente, mas como a versão mais integrada, forte e autêntica de quem você sempre foi potencialmente. E essa versão de você não precisa mendigar respeito. Ela o comanda naturalmente, silenciosamente, através da simples qualidade da sua presença. Marco Aurélio encerraria assim: você tem poder sobre sua mente. Perceba isso e encontrará força. Epicteto diria: não são os eventos que determinam quem você é, mas suas escolhas sobre como responder a eles. Sêneca acrescentaria: não é que temos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito. Comece agora o trabalho que importa. E Jung concluiria: até você tornar consciente o inconsciente, ele dirigirá sua vida, e você o chamará de destino. Traga luz às sombras e transforme destino em escolha. A forja está acesa, as ferramentas estão disponíveis, o metal da sua psique está pronto para ser trabalhado. A única pergunta que resta é: você terá a coragem de entrar no fogo transformador ou permanecerá na fragilidade confortável do não desenvolvimento, observando outros se fortalecerem enquanto você se mantém estagnado? Você já conhece a resposta. Está lendo este texto até o final porque algo dentro de você já decidiu. A parte mais profunda e sábia de você já sabe que é hora. Hora de parar de ser manipulável. Hora de parar de aceitar desrespeito. Hora de construir o trono interior que ninguém pode te tirar. Hora de desenvolver a inteligência
que naturalmente, inevitavelmente, impõe respeito. O trabalho começa agora, não amanhã, não depois que as circunstâncias ficarem ideais. Agora, escolha uma prática deste roteiro, apenas uma. Comece hoje e permita que a transformação de frágil a formidável se inicie. Ela não será instantânea, será gradual, às vezes imperceptível no dia a dia, mas inegável quando você olhar para trás após meses de trabalho consistente. E um dia, você se encontrará em uma situação que antes te devastaria e perceberá que permaneceu centrado, que respondeu com força serena, que manteve sua dignidade intacta. E nesse momento, você saberá que a transformação não é teoria, é realidade vivida. É você, finalmente habitando plenamente o trono que construiu dentro de si mesmo. O universo não respeita quem você gostaria de ser. Respeita quem você demonstra ser através de ações consistentes. Torne-se digno de seu próprio respeito, e o respeito dos outros seguirá naturalmente. Nos encontramos no próximo vídeo, onde continuaremos esta jornada de fortalecimento psicológico e sabedoria aplicada. Até lá, pratique, integre, fortaleça-se e lembre-se, você não está sozinho nesta forja. Somos uma comunidade de pessoas recusando a mediocridade psicológica e escolhendo excelência de caráter, juntos, mais fortes, cada um soberano em seu próprio domínio interior. A forja não espera. Entre nela.